Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um 3x3 com Júnica P. Hoje eu recebo Jean Menezes, ou dois realistas numa live suja. Chegando, acomodando, vamos chamar geral. Feito. Salve, Johnny! E aí, querido? Tudo E aí, meu bom? querido, tudo joinha? Tudo bom? Fantástico. Ajeitadinho aqui. Você tá em A casa aí, você posição. está no teu cenário aí, Tô, já tô virou um aqui, cara. super comunicador já, se adaptou aos Ah, tempos, frios. é os tempos, cara. É a imperiosidade da vida. Mas e aí, Pois Júnior, é, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? tudo certo, mano, tudo certo. Tamo aí nessa loucura, né? Inventando, gerando conteúdo para sobreviver, né? Acho que esse é o caminho. Pode crer. É a É única, um desafio. a única maneira da Desa- gente ficar são é criar conteúdo que vale a pena. Pois é, comentava até agora há pouco aqui, né, em casa. A gente tem que se reinventar aqui com essa coisa toda, né? Pelo menos, sei lá, o pessoal que tem tesão de trabalhar com a coisa. Porque é um mundo novo, é um mundo em crise, né? Mas a gente tem que se reinventar aqui agora. Coisas que Exatamente. pareciam, sei lá, por exemplo, eu não preciso manjar de edição de vídeo, eu não preciso, você tem que aprender um monte de coisa, senão você não se vira nos 30 aí. Exatamente. Exatamente. Vou te apresentar e aí é um bate-bola. Eu faço a primeira, depois você, depois eu e a gente vai no Beleza, ping-pong. beleza. Jean Menezes é professor. É o lugar do universo que pertence a ele e no qual ele se encaixa. É militante trotskista por estar convencido de que o mundo está invertido. É pai da Lenita e da Letícia e avô da Lavínia e do Luiz Miguel. É ateu em um mundo religioso. Querido, gratidão pelo aceite e vamos nessa. Bacana, eu fico feliz, João. Fico feliz de verdade. Ó, eu queria começar contando um caos da minha memória sua, do tempo de Copec, sei lá, 2004, 2000 quando eu entrei lá, 2004, 2005. E aí eu tenho uma imagem sua, de uma aula sua, fora da sala de aula. Não lembro se era no pátio ou se era lá na quadra. Na E quadra. você trepado na tela. Pena que eu não lembro o conteúdo. Se você lembrar o conteúdo, me conta. E aí eu não tenho memória do conteúdo, né? Do que estava passando. Mas essa imagem eu falo, mano, é isso, é isso. E eu tinha acabado de chegar na escola, falei, é isso que eu quero, né? Dar aula desse jeito e conseguir esse nível de contato com os alunos. Então, dito isso, como é para você ter consciência do seu lugar de atuação no mundo e quão duro o sistema que você critica tenta te conter? Né? Quais têm sido as suas estratégias até aqui para sobreviver? Perguntando, hein? Mas vamos lá. Bom, é assim, pô, é legal pra caramba, né? Lembrar de muitas coisas. E nessas lembranças tem muita tristeza também, né? Porque tem luta misturado, né? Não é um mundo
da fantasia, etc e tal. Não. Mas aí é um aspecto positivo, né? É muito legal você lembrar desse início dos anos 2000 lá na Copec, né? Porque, assim, era muito interessante, né? Esse lance da aula, Juni, é, é meio jargão falar isso, né? Mas, assim, qual que é o lugar do universo, do cosmos, que você está lá? É a sala de aula. O meu lugar é lá, né? Exato. E é exatamente o lugar que tentam sempre tirar a gente das mais diversas formas, né? Mas a gente continua, porque onde você se encaixa nesse cosmo todo? É ali, né? Meu espaço é ali. E a gente vai cravando. E na Copec lá foi muito interessante, lá teve dois momentos, né? Nesse começo dos anos 2000, depois eu voltei, Isso. 2011, coisa assim. Isso. Mas era muito louco isso. Eu lembro dessas aulas também, porque a sala de aula não precisa ser só a sala de aula medieval, né? Medieval escambau, né? Peraí, medieval é muito moderno. Platônica, né? Mundo grego, romano, mundo grego, depois grego-romano, medieval, e é hoje, né? Até hoje. É uma sala de aula, beleza, eu acho bacana, mas a sala de aula com aspas está para além daquele espaço físico, né? E eu gostava muito de dar aula no campo de futebol, né? Sim. Sempre a parceria bacana com os professores de educação física, né? Sei lá, o Valtinho, né? São vários, né? Porque assim, quando você sai daquele ambiente, né? Você coloca para o aluno, olha, é possível aprender nesse ambiente, por excelência, mas esse ambiente é muito mais amplo. Uma sala de aula não pode ser sinônimo de quatro paredes, um quadro, professor, aquele sistema, enfim, linear, bonitinho, né? Não, a vida não é Claro. só reta, não. A vida tem um monte de curva, tem um monte de borrão aí, a gente tem que explorar isso. E a questão é Exato. a seguinte, eu dava aula de história, né, cara? Aula de história e filosofia e geografia política, né? Então, vamos estudar imperialismo lá no campo, com futebol. Vamos montar aqui, falar de Guerra Fria. Um grupo lá vai representar os capitalistas, outros os socialistas soviéticos lá, né? E aí vai, né? Era interessante, era interessante. Eu acho que lá naquele espaço, na Copec, naquele momento, era possível fazer isso. Eu acho que nunca agradou muitos colegas, não, mas acho que no geral, Sim. majoritariamente, dialogavam, então era bacana. E essa aula que você lembrou aí, foi legal aqui, né, meu? Porque eu tinha até esquecido, a gente esquece às vezes. Mas foi uma aula, foi na quadra. Eu trepei lá nas estruturas. A aula era sobre a independência do Brasil. Eu ia simular o grito do Ah, Ipiranga, para simular o quanto Dom Pedro I estava distante do povo, da classe trabalhadora, quando gritou Ipiranga. Eu falei, como é que eu vou fazer aqui para simular essa distância do discurso da nobreza, que está falando para meia dúzia de aristocratas, donos de escravos, e a população que está trabalhando, né? Inclusive trabalho escravo. Eu falei, vou tentar ir ao sim. máximo possível de distância aqui. E aí foi assim, perigo do caramba aquilo, cara. Eu não sei se eu Incrível. conseguiria fazer isso hoje, mas foi bacana. Mas o foco da pergunta, né, que eu acho muito bacana essa pergunta do Adjuni, é que assim, ó, como resistir, né? Ou seja, qual é a estratégia, né, para poder sobreviver? Eu penso assim, ó, ser professor, pesquisador, né, eu acho que extensivo a muitas áreas, mas a parte que eu reivindico, ser professor, eu acho que assim, qual é a estratégia gigantesca? Eu diria até tática para sobreviver? É a militância. Né? O que me deixa com o espírito, pelo menos buscando ficar com ele em dia, que é o que não faz a gente pirar ou entrar em depressão absoluta, é a militância. A militância, para mim, desde que ela entrou na minha vida, nunca saiu mais e acho difícil de sair, né? Porque não que seja um elixir, vamos militar e seremos felizes. Não, pelo contrário, a gente começa a militar e fica mais pessimista ainda, né? Mas essa Exato. militância sempre me colocou um horizonte, acho nesse sentido estratégia, né? Sempre me colocou um horizonte para além daquilo que gritava aqui no meu ouvido, né? Ou seja, existe um horizonte a ser buscado. Eu acho que nesse caso, e no meu caso, muito claramente, socialismo, né? E essa Sim. militância aí, dessa perspectiva, alimenta a gente, não no sentido de meras romantizações, mas de colocar os pés no chão, desenhar táticas para alcançar uma estratégia maior. Né? Então, acho que assim, se eu não fosse um professor que fosse também militante, né, tudo intrinsecamente ligadinho, muito provavelmente, como muitos dos nossos colegas, a gente teria padecido, eu no meu caso, falando por mim, teria padecido já de muitos problemas espirituais. Quando eu falo espiritual, no sentido de consciência, Cabeça. de mente, né? Sim. De cabeça, né? Então acho que a militância não é elixir, mas ela dá sentido, né? Dá sentido à aula de Brasil, aula de crítica à escravidão, né? Então a militância dá sentido para além do óbvio, importante salário, etc e tal. Tanto que as nossas brigas naquela instituição, na Copec, que eu guardo muito carinho, né, do lugar e tal, das pessoas, nunca foi por dinheiro,
né? Sempre foi por melhores condições de trabalho, qualidade de trabalho, etc. e tal. Né? Então, assim, isso não só lá na Copec, mas todos os lugares que a gente vive, né? Porque a Exato. militância, ela não é para os dias de festa, né? Tem que ser Sempre, permanente, né? sempre. Enfim, não sei se eu respondo, mas é por aí, porque Não, assim, é, e é uma é, pergunta, né, que vai embora, né, cara? Porque, mas a militância, Júnior, a militância é te trazer para o é que real, né? alimenta. É o tempo todo você tá alinhado com a realidade, né? Porque a luta é que a gente saia da realidade, né? O sistema não quer Exato. que a gente entenda o que está acontecendo. Então, essa luta de sempre, opa, volta, volta, né? Acho que é isso, Exatamente. né? De Exato. continuar atento. E quando você fala da Copec, é isso, eu falo muito com, eu tenho falado aqui algumas vezes com muito agradecimento que eu aprendi a dar aula lá e saí de lá quando ela deixou de ser aquele lugar, né, Uhum. construtivista, né, que não dispunha mais desse espaço para diálogo e essas aulas, né, livres, né? Então foi uma caminhada assim muito coerente no meu caso, assim, porque Uhum. eu cheguei, já estava, né, ainda construtivista e saí por questões da nossa luta enquanto grupo. Exato. Manda, E esse é fala. importante, só uma coisinha. Enquanto a gente está subindo no teto para dar aula, ou dando aula no campo, né, ou usando, sei lá, o laboratório de informática, usando o Age of Mythology para dar aula de história antiga, tá firmeza. Mas quando a gente se organiza enquanto classe para reivindicar nossas condições, aí muda a história, né? Por isso que eu acho que a militância é Totalmente, muito importante. totalmente. Vamos lá então, Júnior. Vou mandar. Muito bem. Bom, a gente vive num momento assim, a gente não, nós vivemos em um momento, no mínimo, mas no mínimo, para ser bem modesto, assim, do século XVIII para cá, né, século XVII, XVIII, com algumas pitadas talvez ali no século XVI, o mundo do romantismo. Né? O romantismo, enquanto gênero literário, enquanto perspectiva filosófica, enquanto manifestação, então, das artes, e o mundo capitalista vai se desenvolvendo nesse processo todo, e uma visão particular, é claro, eu vejo uma romantização da vida, né? Romantização da política, se romantiza a própria luta do dia a dia, se romantiza o salário, até as relações precárias, as relações machistas, as relações de opressão, as opressões em relação a todas as opressões, ou seja, as opressões em geral, e a exploração muitas vezes é romantizada, né? Claro, para manter os donos do chicote onde estão e a gente onde estamos também. E nessa romantização da vida eu fico pensando, porque eu tenho vários amigos que trabalham com criação, trabalham com arte, né? Mas também tem que dividir o espaço com venda de trabalho, com venda de mercadorias, criação de produtos, etc, etc e tal. E aí tem uma lembrança tua, eu não vou conseguir precisar, se foi na sala dos professores, se foi uma das nossas reuniões, eu não consigo precisar. Mas eu perguntei para alguma pessoa assim, rapaz, eu estou montando uma casa lá, muito modestamente, né? Estava mudando algum mocó para poder sobreviver em Rio Preto. E eu pensei, né? Um quadro aqui ia ser maravilhoso, né? Daí alguém falou, então, não sei se foi a Carol, eu não lembro. A Carol, se ela tiver vai lembrar, talvez foi ela. Ela falou assim, ó, não peçam pro Júnior, não peçam pro Júnior um quadro para enfeitar o quarto, né? A sala. E eu achei muito interessante. Eu lembrei disso e eu falei assim, eu vou perguntar isso pro Júnior, né? Esse lance da romantização do trabalho do artista no mundo que a gente vive. Eu acho que estou convencido que rola muito isso, mas eu não sou artista. Né? Eu não sou no sentido profissional, ou Sim. mesmo que não seja profissional, no sentido lato, extenso de concepção de artista, de produtor de arte, né? De criação de conteúdo artístico. Mas eu fico pensando, como é isso? Você concorda? Há uma romantização do trabalho do artista? Né? Ou seja, pede para o teu Total, amigo que é artista fazer um quadro ou fazer uma arte, etc. e tal, como se você não precisasse comprar arroz a R$ 45, ou coisa do tipo. Né? É isso. total, total. Primeiro. Não, o sistema nos transforma em produtos o tempo todo. E isso, inclusive, com a arte. Né? A produção da arte é o tempo todo virar um produto, virar um número, né? Virar um algoritmo. E a luta constante não é nenhuma luta também, porque eu acabei entendendo que tem que fazer arte é se expressar. E aí vai a questão da qualidade dessa arte ou a da intenção dessa arte. Né? Eu já fui de um tempo de ser mais xiita e criticar mais assim, isso aí não é arte. Não, tudo é arte. Né? A expressão do ser humano é arte. O que ele faz naquele momento histórico é arte. Aí o que vai ficar para a história, o que faz sentido, é outra questão. Para mim, ela só faz sentido se ela dialoga com algo, se ela questiona,
se ela faz refletir, se ela cutuca, né? A minha necessidade de expressar é por conta do que eu vejo do mundo, a visão de mundo. Então eu não pinto porque eu estou feliz, eu não crio porque eu estou feliz. Não existe para mim essa concepção de, eu estou feliz e aí eu vou criar. Não consigo. Para mim a arte é um ruído, é uma dor que fica na minha cabeça. Então eu tenho ideias a partir do mundo, né, da vivência política, histórica, social do que acontece. Então, para mim, a arte só faz sentido desse jeito. E aí, quando você fala essa frase, é incrível, porque eu escrevi isso aqui, né, que eu tenho orgulho de não produzir obras para decorar. Está escrito aqui, ó. Que não é para decorar. Né? Ela tem toda uma narrativa. Quem compra, pode comprar porque achou bonito, porque incomodou, porque agradou, ou porque comprou a narrativa. Né? Essa é a questão. Né? Agora, se você comprar, eu produzir para decoração uma coisa sem sentido, aí eu não consigo. Né? Tem gente que consegue. Né? E aí é chegar no mercado. Que angústia que você tem, né? A gente falou isso alguma vez também, o artista, ele está sempre incomodado. Senão ele não é artista, ele é outra coisa. Né? Se ele está produzindo sem incômodo, o que é isso? Ele está jogando no sistema, ele está cooptado já, então ele não está questionando nada. Né? O papel da artista é esse cutucar. Aquele ser que fica dando sinais do que está acontecendo, do que vai ficar, do que está por vir. Né? É ele que é esse ser mais sensível, vamos dizer assim, né? No sentido genérico da categoria, né? Do coletivo artista. É ele que percebe as mudanças do planeta, ou dá indícios do que está acontecendo com a sociedade. Então, se ele é meramente estético e decorativo, ele está jogando o jogo. Então, não é o papel. Né? Não é o papel. Então, para mim, a arte tem que ser crítica. Por vezes, ela pode ser mais estética e, por vezes, não. Né? Eu faço um cangaceiro e fabrico tijolo. Né? Então, são dois lugares, e para mim, são os dois lugares de pura política. Né? Um cangaceiro é um ícone brasileiro de luta, e um tijolo que eu estou questionando questões de gentrificação, de abuso da cidade, urbanos, né, vazios urbanos. Então tem carga narrativa ali. E aí vale a pena para mim. Né? Então, é isso. Massa. E é isso, me permite só um comentário assim rápido. Eu lembro, e a partir do que você acabou de responder agora, né, esse lance da existência, ou seja, da pessoa que está criando, do artista, né? E quando eu era muito garoto, eu morava na cidade de Olímpia, e tinha um amigo mais velho já, maior acúmulo e tal, e ele era poeta, né? E eu perguntei pro Fernando, eu falei assim, Fernando, como é que você escreve esses poemas tão belos, né? Na minha concepção, tão belos. E ele falou assim, cara, só quando eu estou em depressão, né? Mal pra caramba, ou seja, isso aqui expressa o meu mundo, né? Eu falei, poxa, e eu não consegui entender isso na cabeça, demorou muitas décadas para eu poder ter um mínimo de maturidade para entender o que ele estava falando para mim. E ele não fez rodeios não, sabe? Falou, né, papo reto, né, como você colocou aí, um papo reto, né? E, enfim, mas acho que faz parte dessa compreensão romântica do mundo, né? E sempre estar feliz, exato, sempre, sei lá. Para mim não faz sentido, E aí o sistema ele quer sempre romantizar, ele quer sempre cooptar. Você está criando ruído. Peraí, vem para perto de mim que eu quero banalizar você. Eu quero te absorver. Exato. A luta é sempre essa, de pegar e absorver qualquer coisa que seja um sinal de mobilização, de questionamento. E aí é que vira produto, aí é que faz sucesso. Aí entra para o campo do entretenimento. Quando a arte vira entretenimento. Entretenimento é o quê? É o jogo do sistema. É alienar. Vamos alienar. Né? Conscientemente, eu vou me alienar por 2 horas. Então, eu vou ver um jogo, eu vou assistir um show, eu vou ver um programa de TV, assistir uma série. É alienar. Eu quero, né, esquecer do mundo. Né? Aí tem momentos que beiram uma arte, né? Tem, lógico, sempre os híbridos. Que tem um toque, né? Que tem um trato na fotografia, que tem um cuidado na narrativa, no roteiro. Mas o padrão é fácil, entenda,
goste e queira mais. E isso é Uhum. entretenimento, né? Então é o limite ali do entretenimento e da arte que não é para agradar. A arte não é para agradar. A Exato, arte, exato. a arte nem tem função, na verdade, e por isso ela é arte, né? O que se Aham, tiver função é design ou é entretenimento, aí tem função para aham, aquilo. aham. É isso. Isso aqui. Eu E por percebo. isso que decorar não é. Entendeu como fica complicado? É arte. Já nasceu para decorar. Nasceu para Uhum, combinar com o sofá. Né? uhum, O cara pinta, sim. ó, me pinta dessa cor. Oi? Como assim dessa cor? Ou me pinta tal elemento, mas esse elemento não faz parte do meu universo. Por que eu vou Aham, pintar isso? Né? É essas sim, perguntas sim. que eu gosto de fazer para os artistas. Por que você faz isso? Qual é a sua pesquisa para chegar nesse lugar? Né? Aí, Sim, checkmate. sim. É massa. Da hora. Vamos lá. Sempre Vamos. uma angústia que eu tenho é me questionar sobre o fim do capitalismo, né? Quando, como, que cara que ele tem, se isso vai, se eu vou pegar, se meu filho, meus netos vão ver isso, etc. Esse fim chegará. Depois será pior ou há uma chance de termos um mundo mais social e economicamente equilibrado, né? Sem bilionários, sem multinacionais. Dá para seguir essa utopia? Buscar ela? Que é o que nos move, no querendo ou não. A gente é pessimista, mas a gente fica olhando para isso, né? Sim, sim. Tem um autor, que eu não manjo muito dele, não. A gente cita sempre que fica bonito, né? A brincadeira à parte, é um autor importante, tem que ser lido e tal. É o Gramsci, né? Ele usa uma expressão que acho que vem do Vitor, eu não sei qual é a tradução. A expressão é a seguinte, né? A gente tem que ter o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, né? Ou seja, eu acredito, assim, sim, a resposta é um grande sim, né? O otimismo da vontade. É um grande sim, é possível uma outra sociedade, é possível viver uma vida equilibrada, em que recursos naturais não sejam desperdiçados, ou enfim, que a produção seja social. Eu acredito absolutamente nisso, né? Eu me alimento com essa perspectiva. Vamos pensar assim, a palavra utopia, né? No sentido muito, para me fazer bem entendido. Um lugar, um topos, um lugar que não tem ainda hoje. Mas é possível ali na frente, e aí deixarei de ser utopia. Sim, eu acredito com muita força nisso. Então, primeiro aspecto, né? Eu tentar continuar batendo um papo aqui, que, tá vendo? O espírito professoral vai tomando conta. O primeiro aspecto, Júnior, que eu acho que isso é possível, é porque, assim, a lógica do modelo econômico capitalista que existe há alguns séculos, os três séculos, uns 350 anos, vamos arredondando assim, Sim. ela é extremamente irracional. É estranho, é muito ao contrário, paradoxal, né? É uma lógica irracional, mas é isso mesmo, para botar o paradoxal. É uma lógica de funcionamento que é totalmente irracional. Né? Então, em que aspecto? Vamos pegar o primeiro aspecto. Eu não vou nem ficar falando de socialismo, Trotsky, Marx, assim, claro, mas olha só, nesse aspecto mais formal. A lógica de funcionamento do capital é o quê? Ajudar as pessoas? Não, não é. Vai fazer esse discurso, mas não é. A lógica de qualquer empresa, Júnior, da escola privada, do tiozinho do cachorro-quente, sei lá, da JBS, né, do Grupo Votorantim, é taxa de lucro crescente. Tem que ter É taxa de lucro. lucro crescente. Sem hipocrisia. É taxa de lucro que importa. Se para poder Sim. aumentar a taxa de lucro eu faço trabalho social, bacana. Foco é taxa de lucro. Se para poder ajudar o próximo, fazer filantropia. Antônio Emílio de Moraes gostava muito de fazer filantropia. Né? Ele era um dos maiores benfeitores da beneficência portuguesa, que é importante. Agora, mas não tira, ou seja, essas coisas não dão taxa de lucro crescente. Não vai ter investimento. Né? Então, porque a lógica do capital não é o ser social humano, mas a propriedade privada e a taxa crescente de lucros. Bom, então isso é irracional, porque assim, existe um limite. Claro que quando estava lá no século XVIII, século XIX, esse limite ainda talvez estivesse longe da classe, do horizonte de visão da classe burguesa. Mas a gente está no século XXI. Né? E está acabando a água, está acabando o mato, está acabando os recursos hídricos, os recursos naturais, o petróleo também está ficando cada vez mais escasso em relação ao que já existia. E olha só, esse ritmo de exploração da natureza, tudo bem, começou com o capitalismo. Ele tem só uns 3 séculos. Mas a questão é, no ritmo que nós temos nos últimos 50 anos, alguns analistas de meio ambiente, nenhum é marxista, hein? Nenhum fala de socialismo, nada disso. Não aguenta mais 50 anos, 80 anos. Então, assim, Exato. ó, eu não precisava nem usar o Trotsky aqui. Os Exato. analistas sérios em relação aos impactos ambientais que o capitalismo provoca no planeta. Né? Não aguenta mais 50, 80 anos.
Então, assim, então eu diria que a busca, eu colocaria com aspas essa utopia, a busca por um outro horizonte, que não é esse agora, não é que é possível. Eu acho que é possível porque esse não dá conta, é irracional. Está matando. São mais de 130 mil pessoas nesse país, por exemplo, que já morreram por conta de Covid. Né? São milhões de pessoas no mundo. Só para pegar a questão da Covid, mas não é só a Covid que está matando. Tem muita coisa que mata antes. Né? Então, assim, foram mais ou menos 20 milhões de pessoas escravizadas aqui no Brasil, na América Portuguesa. Então, assim, é um processo de matança que não tem fim. Chegamos em um patamar que, assim, não é um sonho mais. Né? É uma necessidade imperiosa superar esse modelo econômico. Essa forma de reproduzir a vida é imperiosa. Ah, mas não vai fazer socialismo, não vai... A questão é, o planeta Terra não suporta mais capitalismo. E é claro que as empresas estão um pouco se lixando com isso, né? Então, assim, eu acredito que é extremamente possível, né? E é possível mudar para uma vida que não é o capitalismo? Sim, isso tem um nome. O nome disso é socialismo. Temos um problema aqui. Que, quando nós falamos hoje de socialismo, as pessoas associam com o quê? União Soviética, claro. Né? É preciso dizer uma coisa aqui. Aqui eu reivindico o meu posicionamento de militante trotskista. Né? Para ser rápido, a União Soviética passou por uma experiência extremamente rica, gente. Extremamente rica. Até os anos 25, vou pensar, até 1925, 26. É difícil precisar assim. Nos anos 30, certamente, com toda a segurança, dos anos 30 em diante, aquilo não tem nada a ver com socialismo. Né? Aquilo ali chama Estado operário degenerado, burocratizado, né? Uma elite burocrata, lideradas pelo Stalin, isso é o stalinismo. Stalinismo não é xingamento, é um negócio bem complexo, ou seja, é um Estado burocratizado. Né? E burocracia não tem nada a ver com socialismo. Então, assim, a experiência socialista, que se iniciou em 1917 na Rússia, ela foi interrompida nos anos 20, meados e final dos anos 20. Né? Eu acho que é importante e que vale a pena retomar essa experiência. Incrível. Para fechar, uma metáfora. Né? Eu adoro metáfora, mas eu sou péssimo de fazê-las. Mas eu insisto, um dia eu vou ficar bom. Imagina o seguinte, você está no laboratório, a gente é da área de biológicas. A área de conhecimento, mas lá, compartimentada, o capitalismo inventou, não vou entrar nesse ponto. Eu sou da biologia. Eu estou fazendo uma experiência com fungos, com uma população de fungos, e um tomateiro. E está lá no meu laboratório, na universidade. Né? Faço uma observação, faz, sei lá, 8 anos que eu estou fazendo esse experimento. Aí chega um dito cujo lá, e quebra meu laboratório, bota fogo no meu laboratório, né? E interrompe minha experiência. Eu posso falar assim, ó, minha experiência não deu certo, as hipóteses não foram confirmadas? Eu não posso falar isso. Né? Eu posso até não concordar, não gostar, até favorável por quem quebrado o laboratório, mas foi uma interrupção. Foi uma experiência na União Soviética extremamente importante, né? E que precisa ser retomada. Por quê? Porque demonstrou ser extremamente eficaz em contraposição ao capitalismo. Né? O problema é que aí nós trotskistas nos deparamos todo dia com isso. Né? Quando a gente fala de socialismo, o pessoal já lembra o quê? O stalinismo. Né? Tem uma ditadura, né? Extremamente desgramenta, que até hoje dificulta. E a burguesia adora muito, né? Porque isso evita e afasta a classe trabalhadora, as pessoas, de escutar essa proposta, de conhecer essa proposta socialista. E já tomou como princípio, né? Socialismo é aquele negócio lá da União Soviética, aquele monte de assassinato, etc. Aquilo, socialismo degenerado, né? Então eu acho que é extremamente possível retomar. Né? Não dá para falar que a experiência fracassou. Né? A experiência foi interrompida. Eu falo assim, mas uma questão, por exemplo, prática, assim. A gente está aqui em 2020, aí vamos atacar, sei lá, os bancos. Talvez o banco seja um dos grandes problemas. Não basta eu e você botar uma máscara e quebrar o caixa eletrônico e pegar lá 10 mil reais. Não resolve isso. Né? Eu fico perguntando assim, de questões do embate, ou se a gente vai ter que esperar o planeta fazer então o papel dele. Se vai caber à sociedade alguma mudança. Ou a gente o capital não deixa isso, né? Porque ele é muito cruel e não deixa essas evoluções acontecerem. Ou se eu preciso criar um grupo de hackers de esquerda, estudar eles por 10 anos, e daqui 10 anos eles invadem o sistema bancário, quebra o sistema bancário, e aí começa, sabe, questões práticas. Eu fico viajando nas questões práticas. Porque quebrar banco e ir para a rua não resolve. Tem que ir no certo. Cadê? Né? Mexer no dinheiro, mexer no algoritmo. Exato, exato. E aí, ó, que delícia. Que delícia. Tem tempo aqui, né, Júnior? Você tem um horário para acabar, né? Tem hora. Porque, veja só, a tua pergunta é fundamental. Então, eu sou do PSTU, eu sou militante do PSTU, sou professor de história, etc, etc. E eu milito uma organização trotskista. Né? Então, de forma prática, agora, para hoje,
Porque nós não acreditamos que o socialismo é uma coisa para o futuro. É uma imperiosidade de agora, né? De agora. Então, eu concordo com você. Essa questão de a ação individual, né? Vamos tomar um banco, ou vamos ocupar uma vaga, vamos quebrar. Não dá, isso aí, pelo menos na tradição trotskista, isso aí não é da nossa pegada. Né? Porque quantas pessoas já não quebraram o caixa eletrônico, né? Um banco, ou botaram fogo num banco? Tudo isso tem uma simbologia, claro que tem, de resistência, eu acho que tem. Mas Exato. isso não muda capitalismo. Não muda Exato. capitalismo. O que é que muda, então, o capitalismo? É uma coisa mais difícil. Né? Os reformistas, os stalinistas vão querer colocar, os autonomistas em geral, né? Assim, não vou nem chamar de anarquista, porque diz respeito aos revolucionários anarquistas. Os autonomistas, né? Ou seja, ação direta, vamos ali. Isso não funciona, pelo contrário. Né? Agora, o que é que funciona? Eu vou falar a partir da experiência que eu vivo, e é uma experiência não individual, simplesmente no meu ponto de vista, que é importante, mas ele é totalmente efêmero perto da realidade histórica. É uma experiência histórica. E aqui é uma questão que meio mundo não gosta, Júnior. E eu falo com a boca cheia. A boca cheia é partido político revolucionário. É a classe agindo que pode mudar alguma coisa. Não é o indivíduo X, Y, Z, nem o Messias, porque tem esse lance da romantização messiânica. Né? O Messias vai vir, né? Tá aí, o Messias está governando aí, né? Tá o Messias governando aí. Né? Então, o que eu acho? É que a classe organizada, com uma perspectiva de classe, a massa dos trabalhadores, é que tem condições de fazer alguma coisa. Dá exemplos, Jean? Eu dou exemplos. Nós ajudamos, nós não somos os donos da verdade. Nós, enquanto Partido Revolucionário, nós ajudamos, por exemplo, trabalhadores da construção civil em Belém, organizar-se para reivindicar melhores condições de trabalho. É a coisa mais linda do mundo, João. É coisa que, assim, para além da academia, que é importante, mas para além da academia, é o chão da fábrica, sabe? Por exemplo, São José dos Campos, a grande composição do nosso partido, por exemplo, dos nossos camaradas em São José dos Campos, são operários, né? Tem muito camarada nossa agora aqui, nos Correios, fazendo essa greve que a gente tem que apoiar com todas as forças. Ou seja, é a ação da classe, não do indivíduo. Porque o indivíduo apanha fácil, vai preso fácil e é morto facilmente. Agora, quando é uma classe Sim. agindo, é muito mais poderoso. Agora, a questão, sem romantismo, né? Até critiquei o romantismo já. O problema muito grave é achar que, por exemplo, que é fácil organizar a classe. Né? Não é. Mas agora, experiência histórica. Não para poder fazer receita, lição a ser repetida, nada disso. A experiência, para a gente pensar aqui, o problema de hoje. Uhum. A burguesia fez uma revolução na França através da participação de massas. Né? E quem organizava essas massas? Partido burguês. Né? E de lá para cá, eles até hoje não abriram mão da questão do partido, para poder dominar, governar, dirigir as massas. A Revolução Russa também foi feita com partidos, mas um partido de trabalhadores. Né? Não como o PT, mas um partido genuinamente dirigido por trabalhadores, né? Com seus intelectuais, é verdade, mas a massa é o trabalhador. A gente não vai ver, Júnior, mudança substancial nenhuma na história da classe trabalhadora, naquelas experiências em que algum ilustrado, algum guiado por Deus ou pela academia, foi lá falar o nome dele. Né? Agora, quando a gente vê, quando a classe trabalhadora se organiza para fazer a mudança e atender às suas demandas, a gente tem experiências revolucionárias, como, por exemplo, a União Soviética, Rússia, né? Cuba, a gente tem Vietnã, a gente tem várias experiências pelo mundo afora. Inclusive, por exemplo, a resistência no Brasil. Né? Aqui, a maior parte dos trabalhadores, durante mais de 350 anos, foram escravizados. Né? A escravidão acabou porque esse pessoal está lutando, né, durante esse tempo todo. Né? Sim. Enfim, vai longe, né? Incrível. Me lembra também do caso, se há uma esperança ali da década de 60 no Recife, por exemplo. Né? O movimento ali Armorial, Paulo Freire, né? Toda aquela galera também estava para fazer uma coisa e foi interrompida, né? Com a ditadura, né? Sim, o Paulo ia implantar a leitura, alfabetização no Brasil todo, né? Por exemplo, no estado de São Paulo todo. Então também foi uma interrupção. Eles sempre vêm e interrompem, né? Essa é a questão, né? Sim, sim. O Goethe tem acho que é no Fausto, né? Ele tem uma frase que é clássica, né? Desculpa, eu não estou sabendo citar, mas eu acho que está no Fausto, do Goethe. Ele fala assim, existem demônios, alguns tipos de demônios, que nós precisamos nos submeter a eles para dominá-los, sequencialmente. E a burguesia vê isso, né? Vê um partido revolucionário como um demônio, e tenta domesticar ele ao máximo, né? Veja o PT, na minha concepção, né? É o que aconteceu com os governos de frente popular da América Latina, né? No caso aqui, o Brasil, por exemplo, o PT, né? Ou seja, domestica, né, para depois, né, dominá-lo. Né? Então, enfim, acho que tem muito disso.
Manda. Vamos lá, então. Essa aqui é bem objetiva, é cruel, mas é objetiva. E ela é extremamente fundamental. A gente está falando de fundamentos das coisas aqui, né? Ô, Juni, curto e grosso para você e para todos os ouvintes participantes aqui. O que é a vida para o Juni? Para você, o que é a vida? Essa pergunta foi muito abu. Muito abujana, mano. A vida é experimentar. Eu acho que a gente começa, para entender, meu raciocínio vai do experimentar. Você tem que viver, né, essa vida. Você tem que se permitir a fazer coisas, a realizar coisas. Nunca, né, de novo, né, o sistema, o modo que é sempre enjaular a gente, controlar a gente. E é nosso papel para a felicidade, né, enquanto ser humano e como experienciador dessa vida, é dizer não e viver. Então, é literalmente experimentar, é dizer mais sim do que não, eu acho, nessa vida, né? Eu já fiz bastante coisa, assim, é muito legal você olhar agora, a gente vai ficando velhinho, né? Olha para trás e vai ver assim, nossa, já fiz isso, já fiz aquilo outro, sabe? Desde micro coisas ou macro coisas, mas tá feliz que você passou por aquela experiência. E aí também uma coisa que eu acredito muito, que é poder falar por experiência. Né? Exato. Eu fiz. Eu passei por algo parecido. Né? Dá para você dar um depoimento mais real. Acho que as vidas ficam mais verdadeiras e reais quando você as vive, né? As experimenta. E aí, dentro disso, eu vejo que é um grande ciclo, né? Compartimentado em pequenos ciclos também. A gente vê que a gente vai vivendo microciclos, né? Ciclos internos dentro de um ciclo maior, né? Eu já falei aqui também que eu tenho quando chega meu aniversário eu fico bem triste, assim. É um ano a menos. É um ano a menos que eu estou vivendo, porque é muito legal viver. Mesmo com tudo isso que a gente já falou nesses 30 minutos, é muito legal, né? Inclusive questionar tudo isso e fazer, né? E combater, e militar, e atuar. Né? Então a gente é aquilo, é ter orgulho daquilo que você viveu, né? Eu acho que isso é muito Sim. legal. Você olhar para trás e falar assim, puta, eu não fiz nada, mano. O que eu fiz da minha vida? E isso não vou falar, nunca. Eu vivi pra caramba e quero viver bastante e fazer coisas, né? Eu acredito muito nisso, na coisa empírica. Então a vida é experimentar, faça tudo que puder, tudo que não puder e siga fazendo. Bacana, bacana. Sempre. Essa pergunta parece que é cruel, mas essa pergunta é uma pergunta ontológica, né? Ou seja, remete ao fundo assim, do ser mesmo, assim, né? Eu acho que é bem bacana. Quer falar um pouquinho? Vai, eu vou devolver para você. Não, porque na realidade, sim. Eu faço sempre essa pergunta. Eu só faço para as pessoas que eu gosto, que eu tenho algum apreço brutal, etc, etc e tal. Dentro da minha chateza, minha ranzinha, sei lá. Mas enfim, quando eu faço essa pergunta, eu faço para pessoas que eu tenho algum apreço grande, algum apreço valiosíssimo, né? E é interessante, porque cada um, a pergunta é objetivinha, curta, mas cada um, evidentemente, né, a subjetividade é singular, é uma resposta diferente da outra, né? E eu acho muito legal, o que eu acho muito legal dessa pergunta? Porque eu faço a pergunta para alunos quando eu tinha alunos lá, os pequenos, até o pessoal da faculdade, né? E uma coisa que eu observo, não é uma linha geral, não é um padrão, né? Mas tem uma curva aqui. O pessoal mais novo responde sem nenhum problema essa pergunta. A vida é viver. Agora, quanto mais acúmulo tem, né? Esse acúmulo pode ser pro lado de cá ou pro lado de lá, mas enfim, ela vai ficando cada vez, mais que seja uma pergunta objetiva, a resposta dela fica cada vez mais complexa, né? Porque fica mais ampla, né? Mas é massa, valeu, é isso aí. Existencial, né? Manda. Agora vamos falar do hoje, do fatídico ano de 2020. Passados 6 meses de estado pandêmico, somos pseudo-isolados e estamos fake quarentenados. Em um looping infinito do capeta. Como o corona vem afetando você emocionalmente e profissionalmente? Esse conceito aqui, ó,
esse conceito do capeta, você falou uma vez aqui que eu assisto o programa, né? É uma coisa da Carol, você falou, né? Ou Da não? Carol, da Carol. Ela que cunhou esse. Eu achei fantástico, é isso mesmo, a definição é essa mesmo. Olha, cara, é assim, a gente está em quarentena aqui, acho que em casa, eu tô em Maringá agora, né? Desde fevereiro, se eu não tô louco, né? Antes de formalizar esse negócio todo aí, Sim. tinha um grupo de estudo aqui paralelo que a gente fazia usando o prédio da universidade pública e tal, a gente cancelou, porque eu vi que o governo não ia tomar uma política decente, né, mano? Vou esperar que política de um governo que nem esse aí, né? Nenhuma. E assim, isso vem afetando de forma monstruosa, cara, da parte que me toca, assim, por quê? Ó, eu tô morando em Maringá, minhas filhas moram em Rio Preto, Olímpia, né? Tô desde o começo do ano sem vê-las, meus netos também, né? E isso é ruim para todo mundo, né? Por exemplo, eu vivo uma situação de militância e sempre buscando sobreviver, né? Como é que você procura emprego num período desse? Então, assim, tá tudo uma situação, é um caos gigantesco. E um terror. A sensação que eu tenho, às vezes, conversando com a minha companheira aqui, é que muitas vezes, assim, a gente fala, mas eu tenho a sensação que só nós dois está fazendo quarentena nesse negócio todo. Né? Você abre o Instagram, né? É todo mundo festa e não sei o que tem, Facebook, YouTube, e o cara fala, não, peraí, tá me tirando, né? Até o militante revolucionário. Não, peraí, será que eu fico Exatamente. pensando assim, ó, será que acabou? Eu falo pra minha companheira, que é uma militante também revolucionária, eu falo assim, será que acabou e a gente tá marcando toca? Porque deve ter acabado essa porra, porque esse negócio tá, todo mundo já liberou, acabou, né? A gente até começa a debochar da situação. E a gente sai aqui, é pra ir ao mercado, com assim, extremamente preocupado com Com tudo, medo. né? Medo, né, gigantesco. Isso afeta de que forma? Afeta o espírito, né? Afeta o espírito, afeta a militância, afeta tudo, a produção do seu ser social, né? Eu sou um cara que nunca tive muito problema para escrever, acho que por isso que eu nunca escrevi tão bem, né? Mas sempre estou produzindo, escrevendo, sem crise, não estou conseguindo escrever. Isso eu não debochava, nunca debochei, mas eu falava assim, poxa, desse mal, eu tenho mil problemas. Mas desse mal, tipo, não vou conseguir produzir, isso aí tá me tirando, né? Poderia só sentar aqui e começar, desde que tenha conteúdo, se apropriou, você vai lá. Cara, tá complicado, né? Espero que a minha supervisora do pós-doc não esteja acompanhando aqui, mas estou com dificuldade para fechar um relatório. Um relatório, não é um livro, né? Então, assim, mas está com dificuldade de produzir, cara. Produzir nesse sentido, não mecanicamente, etc e tal, aquela coisa que a gente sempre busca fazer com tesão mesmo, né? Aquele lance do teu lugar no universo. Eu estou me encaixando lá, nesse cosmos, mas tá horrível, né? Tá horrível, né? É um terror Derruba, cara. gigantesco. Você vai ao mercado, aí tem um pessoal que só pega coronavírus pelo papo, né? Ele está sempre com a máscara aqui no pescoço, ou um pessoal que tem o nariz imantado, eu não sei, né? E assim, aí, porque se a gente for brigar com todo mundo, a minha vontade que eu tenho é brigar com todo mundo, tá ligado? Mas se for brigar com todo mundo, tá complicado, fica difícil, ou seja, aí você tem que se isolar cada vez mais, né? E assim, é desesperador. E aí você vê uma política do governo federal, que é uma política genocida, né? A política de imunização de rebanho mesmo, deixa morrer. E quem que morre, Exato. Júnior? A gente ainda está conseguindo fazer quarentena, mas é a classe trabalhadora que tem que pegar o busão, metrô, né, CTPM da vida, né, todo Total. dia. E tá morrendo, cara, tá morrendo pra caramba, né? Inclusive militantes, né? Enfim. Então isso, acho que nisso, diante dessa desgraça toda, esse pandemônio todo, a burguesia consegue respirar um pouco mais, né? Uhum. Porque imagina, a gente vai fazer manifestação de massas. A gente até já foi alguma controlado com política de segurança, mas vamos lá. A gente não pode reproduzir o senso comum. Né? Mesmo com máscara, luva, etc e tal, a coisa Não está dá. rolando no ar já, cara, nos Sabe? redes de esgoto, na água, né? Não E aí eu resolve. fico me perguntando, né, para concluir aqui, senão só fico eu falando. Eu falo, Aham. olha, sei lá, vamos dar uma saidinha ali, vamos comprar um pão ali, dentro do carro, rapidinho. Às vezes, assim, a gente vai só dar uma volta, sair de carro, para ver seres humanos. Nunca gostei Sim. de fazer caminhada, nada dessas coisas. Eu tô louco para fazer caminhada, andar de caiaque, eu sempre gostei, aí sim, né? Mas não posso, eu quero brincar com as minhas filhas, né? A Lenita, sei que a Lenita tá participando aqui, né? Um beijo para você, minha filha. Né? Quero brincar, com meus filhos, com meus netos, e, sabe? Então, assim, isso tá destruindo, isso é complicado para mim. Punk, punk. Não, é exatamente isso. Poder é querer ver o céu, né? O prazer de olhar para o céu, de andar dentro do carro, é isso mesmo. Entra no carro, sai, volta e já dá uma aliviada na cabeça, né? Porque fica numa rotina, né? Sempre dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. É insano. Sim, não Ai, é. A Lenita aí, ó. aí, ó.
Ai, ai, mas é doído, essa parte é doído, né? É complicado. E profissionalmente, assim, bastante complicado também, né, cara? Porque, assim, tem que procurar emprego, né, cara? E aonde é procurar emprego? E agora imagina assim, né? Imagina não, a gente sabe, né? Mas só para fazer entendido, me expressar. A gente é militante, a gente não é militante que pede uma reforma, eu estou a favor só de uma lei. A gente está propondo, no meu caso, estou propondo a revolução socialista. Ditadura revolucionária do proletariado, é o que eu defendo com todas as palavras. Como é que escola privada que vai me dar emprego, meu amigo? Né? Esse bando de bolsomínio, né? Esse bando de acéfalo, acéfalo não é não, né? Mas assim, esse bando de pensamento reacionário é o extremo que existe. Tá complicado, viu? Tá assim, realmente tudo muito complicado, né? Eu vou até parar aqui para não jogar esse pessimismo para todo mundo aí que acompanha, né? Mas assim, a crise, é o caos e a gente já vive a barbárie, né? Ou seja, o pessoal fala, voltando rapidinho naquela outra pergunta, o socialismo vai dar certo? Olha, eu espero que dê certo, porque se não der certo, na barbárie a gente já está, né? Isso já é certo, né? Ou seja, barbárie. Sim. Mas tem Mas é isso. saída, tem luz no fim do túnel. É que Eu é acho, difícil, não é fácil, né? acho que a gente tem que investir nos hackers. Acho que a tecnologia é o que vai para quebrar os bancos. Olha É lá, ó. bem-vinda. Os camaradas de Itajaí presente aí, ó. Bacana. Salve. Manda. Vamos lá, Júlio. Olha lá. Diante da crise que a gente vive, exploração, opressão, pandemia, quarentena fake, desgoverno, né, do Bozo, qual a sua leitura do presente? Há um futuro para a humanidade? Da mesma forma que você perguntou no outro momento, eu tô levando aí de volta, né? Sim. E a gente não combinou, isso é o mais legal. Isso aí é mais pena. Olha, eu também não vejo muita. No agora, o agora a gente está no apocalipse, né? Que é como se estivesse espremendo mesmo o máximo possível, né? Do que é possível de explorar a classe trabalhadora. Eu acho que é isso. Aí, né, lá nos anos 80, a gente via, a gente molecote, né, vendo a tecnologia surgir, falando, nossa, que legal, isso vai ajudar as pessoas, né? Isso vai. E aí a gente vê a uberização do trabalho, por exemplo, né? Para a gente ver como sempre vai ser o pior vai ser para o lado do trabalhador, né? Então tem uma ideia, mas não adianta, não dá para pagar bem, né? Paga bem todo mundo, paga bem os entregadores e a sua margem de lucro vai ser um pouco menor, mas vai ser lucro. Não, paga centavos, o cara trabalha aí os números que a gente já viu aí, né? Trabalha horas, nem sequer Uhum, almoça e aí entra nesse e também é uma coisa de pessoas empresa, né? Uma outra ilusão. É tudo uhum, entra nesse lugar da romantização, né? Nossa, agora exato. você é empreendedor, né? Eu já peguei um ranço dessa palavra. Coach Uhum. e empreendedor. Nossa, coach nem me fala. Nossa, é cara que quer ensinar aquilo que ele não foi. Se ele é coach é porque ele não é o bilionário. Só que ele vai te ensinar a ser bilionário. Como isso? Então, e os empreendedores, né, que acreditam que eles estão realmente fazendo uma coisa incrível, Sim. eles acreditam que eles merecem aquilo, que tem que explorar mesmo o trabalhador, que tem que. Aí a culpa é do imposto, sabe? Começa a criar uma máquina para justificar essa exploração absurda. Em vez de entender assim, é todo mundo igual, é todo pobre. A diferença é que você tinha um Uhum. capitalzinho aí e você está investindo. Mas está todo mundo trabalhando igual. Né? É a consciência que Sim. você disse. Se a gente tivesse essa consciência de classe, né, quem ia segurar 7 bilhões de pessoas? Né? Ninguém Bota aí, segura. vai. 6 bilhões e 500 milhões. Vai, vamos botar 500 milhões do Uhum. 1% lá, né, que é o tal do Sim. 1% do mundo, e o resto é trabalhador. Né? Uhum. E Exatamente. esse poder de controle de massa que é o grande problema, né? Que aí, Exato, exato. né, uma pessoa pelo medo ou pela forma como o capital é manipulador, né? Ele te faz defender ele mesmo. O trabalhador acaba defendendo o patrão, Exatamente. né? Essa Exatamente. é a grande questão que a gente tem que ficar berrando e abrindo as mentes das pessoas para elas aí entrarem na militância, né? No Brasil, Exato. eu tenho um lado de pessimismo disso tudo, que você fala assim, vamos entrar para a política, mas tem um passo anterior que é a educação.
né? Se a gente não é educado, a gente não consegue nem enxergar essa necessidade de trabalhar junto. É isso que eu Sim, vejo que me entristece. Né? Que primeiro, o caminho é esse, mas é um caminho, me parece, assim, de gerações, de décadas aí, no exato. Brasil principalmente. Né? Que é uma questão de educar a mente para depois eu ter desejo, depois eu entrar para me engajar. Né? Tem um trabalho anterior ainda aqui necessário. Porque nunca teve Sim. educação, né, aqui. São 300 anos de nada e 200 de controle de cabeça, e a educação chegou agora, na verdade, no século XX já no Exato. Brasil. Né? Eu falo isso, que o Brasil tem 100 anos, na verdade. Né? Os outros foram pura exploração, puro nada. Né? Foi um Exato. jogar. Só saía coisa daqui, né? Não chegava nada, só chegava ladrão. Todos os criminosos da Europa vinham para cá, né? Essa é a Sim. história. Bacana. Fala. Não, um comentário rápido sobre a questão da educação, né? Porque assim, eu vejo. Assim, se a gente pensa a história do Brasil na longa duração, tem muita revolta que aconteceu aqui, sabe? Está acontecendo. Desde período colonial, período regencial, período do Império, Segundo Império, o início da República. Tem muita coisa assim, revolucionária que aconteceu nessa história do Brasil. Só que as políticas educacionais, pensando no período republicano, né? Coloca um tipo, ou seja, limita, veda, esconde, nega, né? O negacionismo, revisa, né, o revisionismo, né, para poder esconder essa história extremamente de luta da classe trabalhadora. Tem um jargão está errado, né? Como para variar. Fala assim, o povo brasileiro nunca lutou muito. É errado. Quando a gente começa a analisar a história do Brasil, lutou pra caramba. Resistência, assim, verdadeiras revoltas, mas revoluções também. Né? Quando a gente pensa, sei lá, a cabanagem, a balaiada, né? Tem muita revolta popular mesmo, povo pobre. E é claro, foram massacrados, né? Trucidados. E nas escolas isso parece muito pouco também, né? Porque é lógico, né? Ou seja, uma política educacional hegemonicamente proposta pelo Estado burguês, não pode ensinar essa história, né? Agora, a gente ensina por quê? Porque tem pessoas como você, como eu, como a Carol, sei lá, como a Capela, que eu estou vendo Capela aqui, assim, sei lá, tem pessoas que estão engajadas, né, em não revisar a história, né? Vamos colocar a história aí do jeito que ela foi, né? Ou pelo menos do jeito que a classe trabalhadora participou, e não negar isso. Então, assim, é um desafio, né? E aí que entra, para mim, entra sempre a questão do partido, né? É um instrumento extremamente importante, porque uma coisa é, eu concordo com você, para chegar nesse ponto da classe, da massa da classe trabalhadora estar organizado com uma perspectiva evolucionária, isso é muito difícil. Acho que nem na Rússia acho que chegou a ter isso, a grande massa. Né? Mas agora, vamos chamar assim, a vanguarda dessa massa, não vanguarda de vanguardismo, eu sou superior, vocês restam inferior, nada disso. É no sentido assim, conseguir ter acesso a esse tipo de compreensão. Uma Sim. organização que é baseada na vanguarda da classe trabalhadora, olha, consegue fazer, né, apavorar. A gente conseguiu apavorar a Copec com meia dúzia de professor. Né? Não Sim. precisa todos os professores. Né? Seria maravilhoso. Mas é claro, é uma situação complexa. É como eu falei lá na primeira questão. Essa luta toda é uma luta difícil. Né? Os reformistas te oferecem assim, vou mudar o mundo através do voto. Vota na gente. Né? Os revolucionários não têm essa para oferecer. Tem algo mais pesado, mais complicado para oferecer. Né? Tem que se organizar, sacrificar um monte de... Enfim, se jogar para várias tarefas que não são nada agradáveis. Né? E é mais difícil, a tarefa é difícil. Né? Mas eu acho que é extremamente necessário. A gente está na barbárie, né? Vamos perder mais o quê? Mais alguns milhões de pessoas, né? Então, acho que assim, e é muito legal quando você coloca assim, nessa leitura de presente, porque pode parecer no primeiro momento pessimista, mas na realidade ela é extremamente otimista. Não sei se você vai concordar comigo, né? Mas atrás do aparente, sim, pessimismo, tem uma puta esperança na humanidade aí, né? É por isso que eu estou aqui conversando contigo, porque eu sei que você acredita também na humanidade. Mas é aquele lance, né? O otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Quando a gente está olhando de racional, a gente fica pessimista, porque é um trem difícil de superar. Muito. Mas é totalmente possível. Né? Sim. E esse otimismo não é aquela utopia, né, sonhadora e tal. É uma necessidade imperiosa. Né? Daquilo que não está ainda. Foi exatamente isso. Senão, do jeito que eu coloquei utopia, parece uma coisa impossível. Não, eu Mas entendi. Eu entendi. né? Eu Do entendi. jeito como você pôs mesmo. É aquilo que não está aqui agora ainda. Né? Exato. Exatamente. Mas são dilemas. Fica procurando. E aí é muito triste, porque esse sentimento que você está tendo, assim, só nós estamos em isolamento, né? É o sentimento que a gente está tendo aqui também. E agora é uma nova onda, porque o brasileiro decidiu que acabou. Então Cara, tá... a conta chega a cada 15 dias, né? Esse é o grande Exato. problema.
né? E a gente não aprendeu nada com a gente foi o último a receber. Isso é o mais louco também, né? A América foi o último continente a receber e não aprendeu com a Ásia, não aprendeu com os casos da Europa. Exato. E Somos o aí, segundo olha, lugar. deixou correr solto, né? Tá deixando correr solto. Exatamente. Então, Exatamente. E tem esse lance, agora há pouco tempo, tem bastante camaradas que moram, trabalham, estudam em Manaus, por exemplo, né? Centenas de professores se contaminaram nesses próximos 15 dias, agora já está dando 30 dias, né? Praias do Rio de Janeiro fervendo mesmo, né? Assim, eu falo, poxa vida, daí o pessoal fala, né? Eu estava vendo você esses dias, eu assisto periodicamente aqui o programa, e vocês comentavam, acho que foi sexta-feira passada, né? O pessoal falou, mas eu tenho meu direito de ir e vir, você está quebrando minha constitucionalidade. Meu amigão, esse papo aí da cidadania burguesa, porque para mim é da cidadania burguesa, é uma lorota. Onde começa o teu direito, termina o meu. Ou seja, teu direito de ir e vir, você não tem esse direito de ir e vir, quanto esse teu direito de ir e vir coloca centenas de milhares de pessoas em risco de vida. Você não tem, mas é o egoísmo pequeno burguês, individualismo, né? Foda-se, eu quero dar o meu rolezinho. Assim, é deplorável, né, cara? Quero morrer com isso. Aí você se isola. Não, dá o seu... Você tem o direito, aí você se isola e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Né? Exatamente. Esse caso, essa situação que a gente tá, leva a esses questionamentos, né? Questionamento se a gente é livre, né? Essa ilusão de que a gente é livre. A gente não é mais livre há um bom tempo. E agora é necessário esses movimentos de controle, infelizmente, né? Para conter esses momentos de exceção, né? É louco isso, a gente tem que pensar nisso. E de como essas questões do nacional e do transnacional também, né, do internacional, está cada vez mais... O bloco europeu está em xeque, por exemplo. Né? Ele se mostrou que não deu conta de nada e aí cada país quer fazer por si. Né? E aí pode também levar a questões de querer separações e tudo isso. Né? Então são esses novos questões que estão sendo levantadas aí devido a esse acaso da pandemia, né? Exato. Parece que deu uma acelerada, né, no jogo. Sim, concordo. Acho que essa crise já vinha de antes, né? A pandemia ela vem para potencializar mesmo, né? Causar instabilidade. Mas é importante, assim, não sei se a gente tem tempo ainda, mas lembrar também que, assim, por exemplo, mesmo com toda essa desgraceira toda, crise do capitalismo, número de desemprego aumentando, sabe? Número de contágios aumentando, também tem aquela meia dúzia, daqueles 1%, tem metade desse 1% que está ganhando pra caramba, né? Você vê aí essas empresas tipo Amazon e outras mais, os caras estão rachando, né? Mas esse é o capitalismo, né? Esse é o capitalismo. A galera acha que crise é ruim, né? Capitalista ama crise. Eles amam a crise. Tem de tempo em tempo. Teve em 2008, agora teve de novo, né? Cada 10 aninhos tem uma, né? Desde 1857, periodicamente, essas crises acontecem. Agora, dessa vez acontecendo, assim como lá nos anos 30, etc., mas agora muito mais com a pandemia, né? Então, fica mais difícil realmente a sobrevivência. E o que coloca a necessidade de resistir, né, de forma organizada e lutar, né? Os trabalhadores dos Correios estão dando esse exemplo aí, né? Olha o preço dos alimentos, que só tende a aumentar, não tende a cair, né? E cruel, não é o caviar que está ficando caro, né? Não é a lagosta que está ficando caro, é o arroz, é o feijão, né? É o óleo, né? Elementos da cesta básica aí da vida do trabalhador. Então, é isso. Querido, só a luta organizada muda a vida, né? Só lutemos, organizemos-nos, estudemos, né? Vamos ler, estudar, entender o macro, entender o contexto. Exatamente. É isso que a gente precisa cada vez mais. Gratidão. É isso aí, João. Gratidão Fico feliz sempre. Pra caramba. Saudade. Fico feliz pra caramba. Saudade de vocês todos aí. Né? E poder ver o pessoal, porque vai aparecer na telinha. Eu não manjo muito de Instagram, né? E eu tava até vendo como é que fazia esse negócio aqui. Daí eu falei, eu entro lá, daí vai aparecer uma mensagem lá para eu pedir para participar. Mas assim, fico muito feliz de ver o pessoal participando aí, sabe? Então, e trocar essa ideia com você, bater esse papo, porque eu acho que a gente não precisa pensar igual em tudo. Seria bobo isso. Né? Mas, ou seja, diante das nossas convergências, né, há convergência, claro, e aí, a partir dessa convergência, a gente senta, bate um papo. Eu acho que isso aqui é extremamente rico. Né? Eu acho que o programa está muito legal, está bacana. Eu fiquei feliz. Eu peço só desculpas assim públicas aqui, para todo mundo ver. Demorou, porque a gente está conversando faz algum tempo
E todo esse negócio de crise, atividade online, curso nossa, falei, caramba, como é que faz, né? E aí deu certo e eu fiquei feliz pra caramba. Não tô aqui só fazendo uma média, não. Eu queria estar aqui também. Então, tô feliz. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo, Júnior. Beijo, abraço Beijo pra todo a mundo. todos. Até amanhã. Até. Tchau, tchau.